Quantas vezes você já pensou, quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz? Ou quando eu morar naquele apartamento dos meus sonhos, finalmente vou ter a paz, vou encontrar a paz? E se eu te dissesse que provavelmente nada disso te faça feliz? Ou pelo menos não te faça feliz ao longo prazo, que é o que verdadeiramente importa, que é a alegria que importa. E no vídeo de hoje, te mostraremos a história de dois caras que pensavam exatamente assim, que as coisas materiais iam trazer alegrias para eles. E também, como o minimalismo ajudou os dois a levar uma vida com mais liberdade e significado. E como você pode aplicar isso na sua vida. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Tudo o que Importa, de Joshua Milburn e Ryan Nicodemus. Basicamente, a história se passa, e a história é do Joshua Milburn, com alguns comentários, alguns insights do Ryan Nicodemus, alguns insights realmente engraçados até, que ele faz durante o livro, mas a história basicamente se passa com Joshua Milburn e a transformação dele, de um sujeito conturbado até um sujeito minimalista. No vídeo de hoje, vou preparar o terreno para vocês e falar sobre o Joshua Milburn, e vocês vão perceber que muita gente é parecida com ele, muita gente tem os mesmos desejos, os mesmos, entre aspas, defeitos e os mesmos problemas. E como foi essa transformação dele para um sujeito minimalista que vive uma vida hoje com mais intenção. Para começar então, essa história de Joshua, ele era muito pobre, ele viveu uma infância muito pobre, ele morou primeiramente com a mãe e com o pai, só que o pai sofria de esquizofrenia e depressão, e acabava batendo na mãe, acabava tendo uma infância muito difícil, então os pais se separaram e ele passou a viver só com a mãe. E posteriormente, inclusive, o pai dele veio a falecer. Só que a mãe, ela sofria com álcool, ela era alcoólatra, ou seja, muitas vezes o Joshua lembra durante o livro que com 6 anos ele chegava da escola, abria a porta de casa e via a mãe dele desmaiada no sofá de tanto beber. Eles sofriam não, eles recebiam auxílio do governo, e a mãe dele gastava a maioria desse auxílio com bebida, então foi uma infância muito conturbada do Joshua. E tudo isso foi contribuindo para uma crença que ele veio a ter posteriormente, de que ele seria feliz quando ele morasse numa casa muito boa, quando ele tivesse um emprego bom, com um salário bom, tivesse um carro muito bom, quando ele passasse a ter muitas coisas materiais, que ele poderia, entre aspas, comprar a felicidade. Eu sei que muita gente se identifica com isso, e é por isso que esse livro é tão fantástico. Então, quando o Joshua se formou no colégio, ele não fez faculdade, ele foi direto para o mundo corporativo. E foi galgando, foi recebendo promoções, foi tendo sucesso, foi ganhando mais, foi comprando um apartamento muito bom, foi comprando um carro muito bom. Quando ele viu, com 28 anos, ele estava morando num apartamento muito bom sim, com um carro muito bom sim, recebeu diversas promoções, ou seja, ele estava num patamar muito alto na empresa que ele trabalhava, ele recebia muito dinheiro. Só que ele também estava cheio de dívidas, porque ele tinha um impulso consumista muito grande. Ou seja, ele ganhava muito, mas gastava muito mais do que ganhava, porque ele tinha esse impulso consumista. Ele sofria muito com isso, ele queria cada vez mais ter posses materiais, isso que acontece muitas vezes com as pessoas. As pessoas acham que essa vontade de ter coisas vai saciar quando elas comprarem determinada coisa, ou seja, eu quero muito um carro novo, quando eu comprar esse carro, provavelmente tu vai querer um melhor. Eu quero muito um apartamento grande, quando eu comprar um apartamento grande, provavelmente tu vai querer um maior ainda. E essa sede do Joshua, ela não cessou. Quanto mais ele comprava, mais ele queria comprar, e mais ele se sentia inseguro com relação a isso, pensando que ele precisava ganhar mais dinheiro para ter mais coisas. Ele foi entrando nesse ciclo vicioso, e quanto mais ele foi amadurecendo, ele foi começando a perceber que isso não fazia ele feliz. Que ele era infeliz no trabalho, que ele não gostava do que ele fazia, que ele não estava vivendo uma relação muito boa com a esposa naquela época, que ele tinha uma relação não muito próxima com as pessoas, ele era uma pessoa meio superficial. Então esse amadurecimento que ele foi tendo foi levando ele a repensar esse tipo de coisa. Mas como todo ser humano, como a maioria dos seres humanos na verdade, a gente só acorda realmente e repensa várias coisas na nossa vida quando algo puxa o nosso tapete. Quando a gente recebe um, entre aspas, soco no queixo, né, e fica desacordado. Ou basicamente, quando acontece uma coisa muito traumática, coisas muito ruins na nossa vida nos fazem repensar muita coisa. E como no caso do Joshua, aconteceram duas coisas muito traumáticas. A primeira foi a morte da mãe, que naquela época já tinha se livrado do alcoolismo, já vivia uma vida mais saudável, morava na Flórida, que era até longe de onde Joshua morava. E a segunda, a esposa, que ele estava 6 anos junto, terminou o relacionamento, o casamento com ele. Ou seja, em menos de um mês, essas duas coisas aconteceram. E ele sofreu esses dois choques em menos de um mês.
junto com as coisas que ele já vinha pensando, com o emprego que ele não gostava, atolado em dívidas, para bancar um estilo de vida que nem era o que ele queria realmente. Ele achava que era o que ele queria, mas não era. Isso foi preparando o terreno, e eu sempre falo para vocês que grandes traumas ou grandes acontecimentos nos fazem repensar e preparam o terreno para uma mudança. Pessoas desconfortáveis é um terreno fértil para mudanças drásticas na vida. E o Joshua naquela época estava extremamente desconfortável. Zanzando pela internet, ainda passando por um momento muito difícil, muito mais difícil da vida dele, ele descobriu a história de um jovem de 24 anos chamado Colin Wright, que viajava o mundo, segundo ele era minimalista, e viajava o mundo com apenas 51 coisas. Ou seja, dentre roupas, aparelhos de higiene, objetos de higiene, não sei qual é a palavra certa agora, tênis, roupas, objetos de higiene, mala, eletrônicos, ele possuía apenas 51 coisas, isso é pouquíssimo. E vivia o mundo sendo minimalista e viajava o mundo. Esse conceito de minimalistas que foi apresentado pelo Colin pro Joshua, que estava assistindo a reportagem, pareceu interessante. Só que o Joshua pensou, mas eu não quero viajar o mundo. Será que existe outro tipo de minimalista? Será que eu posso ser um minimalista vivendo no meu mundo, vivendo no meu apartamento, sem precisar viajar tanto, que ele não era muito adepto? E aí ele começou a pesquisar e mais a fundo sobre o minimalismo, que ele conheceu através do Colin, e começou a gostar muito do que ele estava vendo. Recebeu e conheceu diversas histórias de pessoas mais parecidas com ele, de pessoas que sofriam com os mesmos problemas que ele, de uma vida vazia, uma vida baseada em posses materiais, que não tinha significado. E resolveu fazer um experimento. Durante 31 dias, ele ia se livrar de uma coisa por dia. Ou seja, ao final desses 31 dias, ele tinha que ter se livrado de 31 coisas dentro da casa dele, do apartamento dele. No fim desse experimento, ele acabou se livrando muito mais do que 31 coisas, ele acabou gostando do sentimento que isso trouxe para ele. E ele passou a adotar cada vez mais medidas minimalistas até se tornar de vez o minimalista. Preparei esse terreno todo para vocês e até chegar na história do minimalismo, e agora eu vou começar o assunto principal do vídeo, que é basicamente o minimalismo. Primeiro, o conceito de minimalismo. O que é o minimalismo? Minimalismo não é voto de pobreza, não é escolher ser pobre. Minimalismo não é jogar as coisas fora por jogar. E minimalismo não é viver com pouco por viver. Minimalismo tem muito mais a ver com a pergunta por quê. Por que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando? Isso traz significado para mim? Por que eu tenho o que eu tenho? Por que eu tenho um celular? Ele traz significado para mim? Ele é importante para mim? Se é, beleza. Por que eu tenho uma televisão? Porque eu gosto muito de ver televisão. Beleza, se é importante para ti, tudo bem. Mas o minimalismo tem tudo a ver com se livrar daquelas coisas, daquelas pessoas, daquelas experiências, daquele emprego que não te traz valor, que tu tem por acomodação, que tu tem por passividade. Ou seja, sabe aquele tênis que está no teu quarto há mais de 2 anos e tu nunca colocou ele? Por que tu tem ele ainda? Ou sabe aquele emprego que tu tá ainda por acomodação, que tu odeia acordar para ir trabalhar? Por que tu tá nele ainda? Então o minimalismo tem a ver com viver com menos, sim, porque tu vive com o que é certo, tu vive com o que te faz bem, com o que te faz feliz. E a partir de entender esses conceitos, o Joshua teve os seguintes benefícios na vida dele. Ele viveu menos estressado, ele acabou largando o emprego, ele largou o emprego de uma empresa corporativa que ele ganhava muito bem. Muitas pessoas achavam que isso era loucura, mas ele largou o emprego e se sentiu muito melhor, muito menos estressado. Ele começou a se dedicar à paixão, que era a escrita, e eu vou falar depois quais foram os frutos que isso acabou rendendo. Ele teve mais tempo para viver relações de verdade com as pessoas, para viver relações realmente mais interessantes, com relações mais vivas com as pessoas, não aquelas relações superficiais que ele tinha anteriormente. Ele começou a ter coisas com mais significado na vida dele, ou seja, ele só comprava aquelas coisas que ele realmente precisava, e com isso, obviamente, ele começou a gastar menos e começou a quitar as dívidas que ele tinha. Anos depois ele quitou tudo, ou seja, ele começou a viver sem dívidas depois de muito tempo. Então ele teve muitos benefícios, além de uma vida mais livre, uma vida com mais significado, uma vida mais feliz, uma vida mais leve, ou seja, ele teve diversos benefícios com o minimalismo. Eu falei pra vocês que ia falar sobre a escrita, né? Ele viveu a paixão dele, começou a se dedicar à paixão dele, abriu o blog falando sobre minimalismo, junto com o Ryan Nicodemus, que é quem fez o livro com ele. E hoje eles são acessados por mais de milhões de pessoas. Eles dão palestras no mundo inteiro, eles venderam livros como esse. Eles têm inclusive um documentário no Netflix muito legal que eu já vi,
que é Minimalismo Já o nome. Podem procurar lá, que é um baita documentário e fala basicamente sobre esse assunto. Então o que eu quero que vocês entendam, fazendo um resumo do que eu trouxe aqui hoje. Se vocês ainda têm esse sonho de achar que vocês vão encontrar a felicidade com alguma coisa externa, com alguma posse material, com algum apartamento, com algum carro, essa felicidade não vai chegar. Não vai chegar porque nada que é externo vai durar. Vocês podem sentir um alívio, se sentir feliz por algum tempo, mas isso não te preenche. O que te preenche tem que vir de dentro, tem que ter significado. Tudo bem, se quiser ter um carro, beleza, teu sonho é ter um carro muito legal, beleza, eu também tenho um sonho de ter um carro bacana lá na frente. Só que a minha vida ela não vai ser mais feliz porque eu vou ter esse carro, minha vida não vai ser pautada num carro, ou não vai ser pautada num apartamento legal que eu vou ter. Esse é o principal ensinamento que o Joshua nos trouxe, que o Ryan nos trouxe com os insights dele. É isso que eu quero que vocês entendam. O Joshua, aos 28 anos, vivia a vida que muitos de nós sonham. Um emprego bom, uma casa boa, um carro bom. Jovem, para aproveitar a vida. Isso não fez ele feliz porque não era o que ele queria. Então a gente precisa parar de querer viver esse, entre aspas, sonho americano, American Dream, achando que é o nosso sonho, e muitas vezes ele não é. E a gente precisa descobrir o que realmente nos faz feliz. O que realmente é a nossa missão aqui, nessa terra e nessa existência. Espero que eu tenha trazido a reflexão até vocês, que vocês tenham pensado bem nas atitudes. Esse é um livro exatamente para isso. É um livro um pouco mais contado, um pouco mais narrado, não tem muitos conceitos. Eu gosto muito desse tipo de livro também. E se fez sentido para ti, se fez sentido para vocês, curta, compartilhe, mande para seus amigos e familiares. E eu espero vocês nos próximos vídeos, sempre trazendo conteúdo aqui pro canal. Te espero nos próximos vídeos, hein?